Vamos ouvir então hoje a inspiração. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não pressentiu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus o revelou por meio do Espírito. Pois o Espírito tudo penetra, até às profundidades de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para podermos conhecer os dons da graça de Deus. Palavra do Senhor. O Papa que saúda, como sempre, com o seu bom dia. Dopo aver preso in esame la sapienza como primo dei sette doni, Depois de examinar o dom da sapiência, sabedoria, como o primeiro dos 7 dons do Espírito Santo, hoje eu gostaria de dedicar atenção ao segundo dom, ou seja, o entendimento, que não é a inteligência humana, ou seja, a capacidade intelectual da qual podemos ser ou não dotados. É uma graça que somente o Espírito Santo pode infundir e que desperta no cristão a capacidade de ir além do aspecto externo da realidade e analisar a profundidade do pensamento de Deus e do seu plano de salvação. O apóstolo Paulo, dirigindo-se à comunidade de Corinto, descreve bem os efeitos desse dom. O que faz esse dom do entendimento em nós? E Paulo diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, Deus as preparou para os que o amam. Mas a nós, Deus as revelou pelo seu Espírito. Isso, obviamente, não significa que o cristão pode compreender tudo ou ter um conhecimento total dos planos de Deus. Isso tudo permanece à espera de se manifestar em toda a sua clareza quando nos encontraremos diante de Deus e seremos realmente uma única coisa com Ele. Mas, como a palavra própria nos sugere, o entendimento permite intus legere, ou seja, de ler dentro. Esse dom nos faz entender as coisas como Deus as entendeu, como Deus as entende, com a inteligência de Deus. Porque as pessoas podem entender uma situação com a inteligência humana, com prudência, ok. Mas entender uma situação profundamente, assim como Deus a entende, é o efeito desse dom. E Jesus quis nos enviar o Espírito Santo para que nós tivéssemos esse dom, para que nós possamos entender as coisas como Deus as entende, com a inteligência de Deus. Esse é um belo dom que o Senhor nos fez, a todos nós. É o dom com o que o Espírito Santo nos introduz na intimidade com Deus e nos faz partícipes do plano de amor que Ele está preparando para nós. É claro que o dom do entendimento é estritamente coligado com a fé. Quando o Espírito Santo habita no nosso coração e ilumina nossa mente, nos faz crescer dia após dia na compreensão daquilo que o Senhor disse e realizou. Jesus disse aos seus discípulos: eu vou enviar o Espírito Santo e Ele lhes fará entender tudo aquilo que eu lhes ensinei. Entender os ensinamentos de Jesus, entender a sua palavra, o Evangelho,
entender a palavra de Deus. A gente pode ler o Evangelho e entender alguma coisa, mas se nós lermos o Evangelho com esse dom do Espírito Santo, podemos entender a profundidade da palavra de Deus. E esse é um grande dom que todos nós devemos pedir, e pedir juntos. Dai-nos, Senhor, o dom do entendimento. Existe um episódio no Evangelho de Lucas que expressa muito bem a profundidade e a força desse dom. Depois de assistir à morte na cruz e à sepultura de Jesus, 2 dos seus discípulos, desiludidos, desesperados, vão embora de Jerusalém e voltam à sua aldeia, de nome Emaús. Enquanto estão no caminho, Jesus, ressuscitado, chega perto e começa a falar com eles. Mas seus olhos, velados pela tristeza e pelo desespero, não são capazes de reconhecê-lo. Jesus caminha com eles, mas eles estavam tão tristes, tão desesperados, que não o reconheceram. Quando, no entanto, o Senhor começa a lhes explicar as Escrituras para que eles entendam que ele deveria sofrer e morrer para depois ressuscitar, as suas mentes se abrem e nos seus corações se reacende a esperança. É isso que faz o Espírito Santo conosco. Abre a nossa mente. Abre a nossa mente para que possamos entender melhor as coisas de Deus, as coisas humanas, as situações, todas as coisas. É importante o dom do entendimento para a nossa vida cristã. Peçamos ao Senhor que nos dê esse dom para entendermos como Ele entende as coisas que acontecem e para entendê-las e para entender, sobretudo, a palavra de Deus no Evangelho. Obrigada. O meu espanhol é paupérrimo. Não, é perfeito. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, que se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na lista dos dons do Espírito Santo, o segundo é o entendimento. Este dom torna o cristão capaz de ultrapassar o aspecto externo da realidade para perscrutar as profundidades do pensamento de Deus e do seu desígnio de salvação. Assim, o dom do entendimento está intimamente ligado com a fé. Quando o Espírito Santo habita no nosso coração e ilumina a nossa inteligência, faz-nos crescer na compreensão daquilo que Jesus disse e realizou. O próprio Jesus nos prometeu que o Espírito Santo havia de nos recordar os seus ensinamentos e guiar-nos para a verdade total. Para sabermos como isto se realiza, vale a pena recordar o que sucedeu com os 2 discípulos a caminho de Emaús. À medida que iam ouvindo Jesus a explicar-lhes nas Escrituras que ele devia sofrer e morrer para depois ressuscitar, a mente deles abriu-se e reacendeu-se a esperança nos seus corações. É precisamente o que o Espírito Santo faz num cristão com o dom do entendimento. Abre uma brecha
na obscuridade da nossa inteligência e do nosso coração e faz de nós verdadeiros crentes, capazes de saborearmos tudo aquilo que o Senhor nos revela na sua palavra e de nos alegrarmos com tudo aquilo que Ele opera na nossa vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare al rancho folclorico de Maceira da Lícia. Dirijo uma cordial saudação a peregrinos de língua portuguesa, em particular do Rancho Folclórico da Macieira de Lixa e o grupo de brasileiros de Araraquara. Ao agradecer pela presença, eu encorajo vocês a prosseguirem no testemunho de fé cristão na sociedade. Deixem-se guiar pelo Espírito Santo para entender melhor o senso, o sentido da história. Eu acabei me antecipando, agora temos a tradução. Ao Rancho Folclórico de Macieira da Lixa e ao grupo brasileiro de Araraquara. Agradeço a vossa presença e encorajo-vos a continuar a dar o vosso fiel testemunho cristão na sociedade. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo para entenderdes o verdadeiro sentido da história. De bom grado, abençoo a vós e aos vossos entes queridos. Matutina sempre de muita festa. I pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione. Os peregrinos italianos oferecem a sua gratidão e garantem que a acompanham na oração pelas intenções do seu ministério apostólico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Movimento Shalom, os amigos da comunidade Shalom. Caros peregrinos de língua italiana, bem-vindos. Saluto i crescimandi della Eu saúdo os crismandos da Diocese de Tediano-Policastro, com o Bispo Antônio de Luca, le suore salesiane dei Sacri Cuori, as irmãs salesianas do Sagrado Coração, di Catania e Caltagirone, os seminaristas de Catânia e Caltagirone, os diáconos do Colégio Maronita de Roma. Saluto inoltre i partecipanti al seminario. Saúdo também os participantes do seminário promovido pela Universidade da Santa Cruz e os fiéis de Montecchio pelo aniversário de fundação da paróquia. A visita de vocês nos túmulos dos apóstolos e dos papas, poucos dias depois da canonização de São João 23 e de São João Paulo II, seja para vocês ocasião para aprofundar a própria pertença ao povo santo de Deus. Um pensamento especial eu dirijo aos jovens, aos doentes e aos noivos. Ontem celebramos a festa litúrgica de Santa Catarina de Sena, patrona da Itália e da Europa. Caros jovens, aprendam com ela a viver com a consciência reta de quem não se compromete com as coisas mundanas e humanas. Caros doentes, inspirem no exemplo de fortaleza nos momentos de maior dor. E a vocês, caros noivos,
Imitem a solidariedade na fé de quem confia em Deus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Depois de recebermos a bênção do Santo Padre, agora o Papa faz aí o seu segundo turno de saudações. Recordamos a todos os nossos amigos que estão em conexão conosco que o Papa chega na praça uma meia hora antes da gente ir ao ar. E ele dá a volta ali com o Papa Móvel e saúda e cumprimenta todos os peregrinos, pega no colo as crianças, retribui aí com todo carinho o afeto dos fiéis. E agora ele saúda as autoridades, os bispos, muitos bispos que vieram também de longe, temos bispos de todo o mundo nessa ocasião. E depois chega ali perto das crianças e das pessoas doentes que estão nas primeiras filas em cadeiras de rodas.